Bom dia, a graça e a paz de Deus para o teu coração. Eu sou o pastor Antônio Filho, líder do projeto Leia a Bíblia em um Ano. E hoje estamos aqui, dia 29 de maio, 149 dias, lendo, compartilhando e ministrando a palavra de Deus ao teu coração. Eu quero que você pegue bloco de anotações e a caneta na sua mão e vamos às referências da leitura da Bíblia do dia de hoje. Anote aí. Romanos capítulo 4, 1 Samuel capítulo 13 e Salmos 58. Anotou? Anote também o nosso canal do YouTube, Pastor Antônio Filho. Compartilhe, se inscreva e ative o sininho. Precisamos chegar a 1000 inscritos para fazer ao vivo a leitura da Palavra de Deus. YouTube, Pastor Antônio Filho. Vamos à oração da palavra. Senhor nosso Deus e nosso Pai, no nome de Jesus, nós vamos agora ler, meditar na tua palavra. Que o teu Espírito Santo nos ajude e nos auxilie em nome de Jesus. Vamos lá, Romanos capítulo 4. O que diremos, pois, de Abraão nosso pai, ter obtido segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado pelas obras, ele tem que se gloriar, mas não diante de Deus. Pois o que diz a Escritura? Abraão creu em Deus e isso foi-lhe imputado como justiça. Ora, aquele que trabalha não lhe é imputado o salário segundo a graça, mas segundo a dívida. Mas aquele que não trabalha, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé é imputada como justiça. Assim também Davi declara a bem-aventurança do homem a quem Deus atribuiu justiça sem obras, dizendo: abençoados são aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Abençoado é o homem a quem o Senhor não lhe imputa o pecado. Vem então esta bem-aventurança só para a circuncisão ou também sobre a incircuncisão? Pois diremos que a fé foi imputada a Abraão como justiça. Como foi então imputada? Quando ele estava na circuncisão ou na incircuncisão? Não na circuncisão, mas na incircuncisão. Ele recebeu o sinal da circuncisão, um selo da justiça da fé, quando ainda estava na incircuncisão, para que ele pudesse ser pai de todos aqueles que creem, embora eles não sejam circuncidados, para que a justiça lhe seja atribuída também. E se fosse pai da circuncisão, daqueles que não somente são da circuncisão, mas também para os que andam nos passos daquela fé do nosso pai Abraão, que tivera ainda na incircuncisão. Porque a promessa de que havia ser herdeiro do mundo que não foi feita pela lei a Abraão ou a sua semente, mas pela justiça da fé. Porque se os que são da lei são herdeiros, logo a fé é vã e anula a promessa. Porque a lei opera para a ira, mas onde não há lei, não há transgressão. Portanto, é pela fé, para que seja por graça, a fim de que a promessa seja assegurada a toda semente, não só aquele que é da lei, mas também a que é da fé de Abraão, o pai de todos nós. Como está escrito: eu tenho feito de ti um pai de muitas nações, diante de Deus, em quem creu, que vivifica dos mortos e chama as coisas que não são como elas se fossem. A qual contra a esperança creu em esperança, para que pudesse se tornar pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito: assim será a tua semente. E não enfraquecendo na fé, ele não considerou o seu próprio corpo praticamente morto quando ainda tinha quase 100 anos, nem ainda a morte no ventre de Sara. E não vacilou na promessa de Deus por incredulidade, mas foi forte na fé, dando glória a Deus, e estando plenamente convencido de que o que ele tinha prometido era também capaz de cumprir. E assim lhe foi imputado como justiça. Ora,
foi escrito não somente por causa dele, que lhe for imputado, mas também por nós, a quem será atribuído aos que creem naquele que ressuscitou a Jesus nosso Senhor dentre os mortos, o qual foi entregue por nossas ofensas e foi ressuscitado para nossa justificação. Vamos agora a 1 Samuel capítulo 13. Acompanhe aí a leitura da palavra de Deus. Saul reinou 1 ano, e quando ele havia reinado 2 anos sobre Israel, Saul escolheu para si 3.000 homens de Israel, dos quais 2.000 homens estavam com Saul em Micmas e no monte Betel, e 1.000 estavam com Jonatas em Gibeá de Benjamim, e o restante do povo ele enviou cada qual para a sua tenda. Jonatas feriu a guarnição dos filisteus que estavam em Gibeá, e os filisteus ouviram sobre isso. E Saul soprou a trombeta por toda a terra, dizendo: que ouçam os hebreus. E todo o povo de Israel ouviu dizer que Saul havia ferido uma guarnição dos filisteus, e que Israel também era tido como uma abominação pelos filisteus. E o povo foi convocado junto a Saul a Gilgal. E os filisteus se reuniram para lutar contra Israel, 30.000 carruagens, 6.000 cavaleiros, e o povo como a areia que está à beira do mar em multidão. Eles subiram e acamparam em Micmas, ao lado leste de Bet-Aven. E quando os homens de Israel viram que estavam em apuros, pois o povo estava angustiado, então o povo se escondeu em cavernas, em matas, em rochas, em lugares altos e em covas. Alguns dos hebreus atravessaram o Jordão para a terra de Gade e Gileade. Junto a Saul, ele ainda estava em Gilgal, e todo o povo seguia tremendo. Ele esperou 7 dias de acordo com o tempo determinado que Samuel havia indicado, mas Samuel não veio a Gilgal, e o povo espalhou para longe dele. E Saul disse: traze-me aqui uma oferta queimada e ofertas de paz. E ele ofereceu a oferta queimada. Assim sucedeu que quando ele terminou de oferecer a oferta queimada, eis que Samuel chegou, e Saul saiu ao seu encontro para que ele pudesse saudá-lo. Samuel disse: o que fizeste? Saul disse: como vi que o povo estava espalhado longe de mim, e que tu não vieste dentro de 2 dias indicado, e que os filisteus se reuniam em Micmas, por isso disse eu: os filisteus descerão agora sobre mim em Gilgal, e eu não fiz súplica diante do Senhor. Eu forcei-me, portanto ofereci uma oferta queimada. E Samuel disse a Saul: procedeste loucamente, e não guardaste o mandamento do Senhor teu Deus, o qual te ordenou, pois agora o Senhor teria estabelecido o teu reino sobre todo Israel para sempre. Porém, agora o teu reino não continuará. O Senhor procurou para si um homem segundo o seu próprio coração, e o Senhor ordenou que ele fosse capitão sobre o seu povo. Porque tu não tens guardado aquilo que o Senhor te ordenou? Samuel se levantou, subiu de Gilgal até Gibeá de Benjamim, e Saul enumerou o povo que estava com ele, cerca de 600 homens. Saul e Jonatas, seu filho, e o povo que estava presente com eles, ficaram em Gibeá de Benjamim, mas os filisteus acamparam em Micmas. E os espoliadores saíram do acampamento dos filisteus em 3 companhias. Uma companhia virou-se para o caminho que leva a Ofra, a terra de Sual. A outra companhia virou-se para o caminho de Bet-Oron, e outra companhia virou-se para o caminho do limite que olha para o vale de Zeboim, em direção ao deserto. Ora, não havia ferreiro ao longo de toda a terra de Israel, pois os filisteus diziam: para que os hebreus não façam para si espadas ou lanças. Mas todos os israelitas desciam até os filisteus para afiar cada qual seu arado, sua arrenha, seu machado
e seu enxadão. Contudo, eles tinham uma lima para os enxadões, para as relhas, para as forquilhas e para os machados e para afiar os aguilhões. Assim sucedeu que no dia da batalha não havia espada, nem lança, e na mão de qualquer um do povo que estava com Saul e Jonatas, porém havia com Saul e Jonatas o seu filho, e a guarnição dos filisteus saiu para a passagem de Micmas. Ok, vamos finalizar a leitura de hoje com a leitura de Salmos 58. Falais vós realmente de justiça, ó congregação. Julgais corretamente, ó filhos de homens. Sim, no coração trabalhais a perversidade. Pensais a violência de vossas mãos na terra. Os perversos são afastados desde o útero. Eles se extraviam assim que nascem, falando mentiras. O seu veneno é como o veneno de uma serpente. Eles são como a víbora surda que tapa os seus ouvidos, que não ouvirá a voz dos encantadores, nunca encantando tão sabiamente. Quebra-lhe os dentes de suas bocas, ó Deus, quebra os grandes dentes dos leãozinhos, ó Senhor. Deixa-os derreter como águas que correm continuamente, quando eles se curvar o seu arco para atirar as suas flechas, que elas sejam cortadas em pedaços, como uma lesma que se derrete e deixa passar cada um deles, como o aborto de uma mulher, para que eles não possam ver o sol. Antes que as vossas panelas possam sentir os vossos espinhos, eles o levará como um redemoinho de vento, ambos vivos e na sua ira. O justo se regozijará quando vir a vingança. Ele lavará os seus pés no sangue dos perversos. Então um homem dirá: verdadeiramente há uma recompensa para o justo. Verdadeiramente ele é um Deus que julga a terra. Ok. Prepare aí, vamos fazer agora a oração da fé. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, no nome de Jesus, nós unimos a nossa fé agora. E na autoridade do nome de Jesus, nós queremos clamar, nós queremos suplicar que o Senhor venha agir em favor do teu filho e da tua filha neste momento. Esta aflição que o teu filho está sentindo, a tua filha que está passando por esse vale da sombra e da morte, por causa desta pandemia, esse vírus, Senhor, que está no nosso meio, neste planeta, levando, ceifando vidas. Deus, repreende esse vírus da Covid. Deus, no nome de Jesus, o Senhor não precisa desta Covid, desse vírus, para levar as nossas vidas, Senhor. Senhor, tenha misericórdia, tenha misericórdia. Senhor, restaura a saúde do teu filho que está lá na UTI, desenganado pelos médicos. Senhor, no nome de Jesus, nós rogamos a Ti as Tuas promessas, os Teus planos, pedindo e clamando a Tua misericórdia, tá? Pai, no nome de Jesus, estenda a Tua mão de amor, de poder e de misericórdia. Assim como nós lemos aqui, Senhor, na Tua palavra em Romanos, nós lemos, Senhor, a Tua palavra em Samuel e nos Salmos. Age em favor dos Teus filhos, dá vitória aos Teus filhos. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Ok? Voltaremos amanhã, se assim Deus quiser. Deus te abençoe. Deus te guarde, em nome de Jesus.